Começando mais um vídeo de resenha aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, Education Myths, Mitos Educacionais, um guia baseado em evidência para professores. Este livro é de uma série do Research ID Series, é editado por Tom Bennett, e este livro particularmente foi editado pelo Craig Barton. Ele tem um podcast do Barton, ele é professor de matemática, ele é incrível, gente. O podcast dele é muito legal. Eu tive a oportunidade de escutar o do casal Bjork, que foi como eu conheci o podcast dele. Infelizmente, eu não tenho tempo para escutar todos os podcasts que eu queria ouvir, mas eu indico para quem entende inglês, esse podcast é muito legal. Bom, vamos começar falando do livro. Este livro é bem legal porque ele vai falar sobre alguns mitos que a gente vê por aí na educação. E ao contrário dos outros livros de neuromitos, especificamente neuromitos, ele vai falar mitos em gerais, mitos, coisas que a gente precisa tomar cuidado. O que eu gostei é que o Craig, quanto editor, ele faz uma breve introdução de cada capítulo sobre como ele conheceu o autor, ou sobre como ler algum trabalho do autor mudou a vida dele, mudou a prática educacional dele. Então, é bem pessoal, mas vale a pena ler essa parte, tá? Ele começa o primeiro capítulo, Mitos Educacionais, uma origem da história, ele vai falar assim que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes algumas verdades podem se tornar mitos. Por exemplo, eu sei da importância dos pré-testes para otimizar a aprendizagem, mas ele tem uma função específica. Eu tenho que fornecer pré-teste daquele conteúdo que eu vou lecionar. Não é pré-teste de nada. Até o pré-teste que tem uma função específica, que tem evidências, se a pessoa aplica sem saber o motivo, sem saber a teoria por trás, vai ficar prática pela prática e vai se tornar um mito. Ou pode se tornar um mito educacional. Então ele pede para tomar cuidado com isso. E é muito legal isso que ele levanta. Por isso que a gente fala muito de educação baseada em evidências. E eu tomo muito cuidado quando eu trago informação para os meus alunos, principalmente no CDA Experts, sobre essas questões, porque a gente precisa entender a teoria por trás para saber como que a gente vai utilizar ela na prática. E não é só faça isso. Por que você está fazendo isso? Por que você está inserindo essa prática no seu dia a dia, na sua sala de aula, no seu plano educacional? Por que você está colocando isso? Tem algum motivo? Qual que é o motivo? Então, entender os objetivos da aula é super importante. O segundo capítulo, ele vai falar sobre... Ai, esse daqui é muito bom, gente. Experiências memoráveis são a melhor forma de ajudar as crianças a lembrar coisas. Quem nunca pensou isso? Quem nunca lembrou daquelas viagens incríveis que você fez com a escola, ou daquela aula de laboratório que o professor fez um experimento, e você ficou, uau! Você lembra do que aconteceu, mas muitas vezes você não lembra por que aconteceu. Qual é o fenômeno químico? Qual é o fenômeno físico? Por que isso aconteceu? A autora deixa muito claro a diferença de memória semântica e memória episódica. Assim, a gente que estuda a ciência da aprendizagem sabe da importância da memória semântica. Não falando que a gente não tem que ter memória episódica, mas o fato é que você não lembra do episódio que você aprendeu uma definição específica. Você não lembra do episódio que você aprendeu por que o céu é azul. Você só sabe por que o céu é azul. Mas você não lembra do episódio, aquele contexto em que você aprendeu. Ou você não lembra onde foi que você aprendeu qual é a capital do Brasil. É uma informação semântica. Você sabe, você apenas sabe. E muito do conhecimento que a gente aprende na escola, a maioria, é informação semântica, e a gente quer tornar essa informação mais semanticamente possível, mais semanticalizado possível, né? Eu acho que é essa a palavra. O que é importante a gente entender que o que é mais importante é a memória semântica e não essa memória episódica na educação. Não que não tenha que existir, não é um ou outro, gente, mas é que não é essas experiências memoráveis que vai ensinar alguma coisa de fato para o aluno. Não é isso que vai fazer com que ele lembre de coisas, tá? Screentopia, do Doug Lemov. Ele vai falar sobre a questão que hoje em dia, a gente não consegue ficar sem aparelhos eletrônicos. E será que a gente precisa mesmo de tudo isso, né? Será que a gente precisa de tantos aparelhos eletrônicos, de tanta tecnologia assim?
para a gente aprender. Até quando o aluno vai fazer tarefa, os professores não deixam ele longe do computador ou de um celular. Busca no Google uma informação sobre X, Y, Z. Então a gente precisa repensar sobre isso, o quanto que a tecnologia é realmente necessária para a educação, tá? Não que não exista vantagens da tecnologia, né? Não que exista aplicativos que podem ajudar você, mas é pensar um pouco nessa questão. O Greg Ashman vai falar sobre o mito da diferenciação. Vocês já viram isso, gente? Isso daqui é clássico. Ai, que dá até assim uma agonia. O professor tá com uma dificuldade dentro de sala de aula, o que que as pessoas falam? Você já tentou ensinar diferente? Você já tentou fazer diferente? Mas que diferente que é? Explica o que que é diferente, né? Como assim eu ser diferente, fazer algo diferente? Então, ele vai falar que, na realidade, a gente precisa saber como ensinar e saber que muitas vezes o que as pessoas falam assim, ensina diferente, tenta avaliar de uma forma diferente, enfim, a gente tem que pensar até que ponto eu posso fazer isso sem deixar de ensinar as habilidades que o aluno precisa. Um exemplo, calma lá, né? Vocês vão falar assim, Roberta, eu não concordo com isso. Não tô falando para você concordar, mas presta atenção. Vamos supor que uma pessoa ela tem dificuldade de escrever, exatamente esse exemplo que ele traz, de dissertar sobre um determinado tema, mas ela consegue falar sobre aquele tema. Eu posso avaliar a parte oral dela? Posso, mas eu posso deixar de ensinar estratégias para que ele aprenda a escrever, para que essa pessoa aprenda a escrever? Será que eu não posso usar técnicas de andaime, técnicas que ajudem ele a se tornar um melhor escritor? Porque é uma habilidade que ele vai precisar. Sabe? Então, ele pede para a gente tomar cuidado com algumas questões de ser muito diferenciado e não atingir exatamente os objetivos de aprendizagem. Outro capítulo, do Robert e da Elizabeth Bjork, vai falar sobre o mito que bloquear um estudo ou a prática por tópico ou habilidade vai aumentar a aprendizagem. É aquele clássico mito que intercalação é ruim para aprendizagem, que espaçar é ruim para aprendizagem, que tem que estudar tudo de uma vez, que a gente já sabe claramente que é um mito. O Tom Sherrington, ele vai falar sobre essa questão de que a instrução centrada no professor e a instrução centrada do aluno não são opostos, sabe? Porque a gente sabe que, ora, o ensino vai ser centrado no professor, ora, o ensino vai ser centrado no aluno. O que a educação, a pedagogia, enfim, em geral, fala é que, o meu método de ensino é centrado no aluno, o meu método de ensino é centrado no professor. Não, você é tradicional. Não, não, não. Mas, o que a literatura mostra? Por exemplo, se eu pego revisões da literatura do Kirchner, que inclusive é o que ele cita, e eu já gravei um uma análise de artigo no Novare sobre ele, vai falar justamente dessa questão de que, para quem que funciona o ensino indireto? Então, você vai ver que para alunos que estão começando a aprender um tópico ou que estão no nível intermediário ainda, não estão no nível mais avançado, não é muito legal. Ele vai funcionar num outro nível. E o fato de você ter um ensino centrado no professor em determinado momento, por exemplo, no início, não impede que você use alternativas de ensino centrado no aluno em alguns momentos, mais momentos de discussão, mais momentos de ouvir a opinião do aluno, enfim, tá? Então é isso que ele fala, que não são opostos. Você não precisa escolher um ou outro. Você escolhe de acordo com o momento de aprendizagem que o aluno está, que faz total sentido, né? Mitos de apego, do Andrew Old, que na minha opinião foi o capítulo que eu menos gostei. Porque ele vai falar de um ponto que eu não sei se é porque eu não estou com contato tão frequente ultimamente com professores de ensino fundamental, que eu não vejo tanto isso. Talvez vocês vejam mais isso. Eu não consigo enxergar como essas teorias de apego podem influenciar a forma como o professor lida com o aluno em sala de aula, né. Então ele fala que é para tomar muito cuidado com essa teoria do apego, que é válido para algumas culturas, e em que
medida, isso explica o comportamento do aluno em sala de aula, né? Porque muita gente fala assim, é por conta da relação pai e filho, mãe e filho, enfim, que o aluno está se comportando dessa forma, mas cuidado na hora de julgar isso. E o último, que ele vai falar, não atire no caçador de mitos, que ele vai mostrar que muitas vezes a gente tá numa palestra, vê que alguém fala sobre um mito específico e não adianta a gente falar tá errado, porque a pessoa não vai mudar de opinião assim. Então, ele mostra passos de como eu posso tentar persuadir a pessoa a acreditar na informação correta, porque até ele cita que estar correto não é uma estratégia efetiva de persuasão, tá? Então, eu acho que vale muito a pena ver esse livro. Infelizmente, não tem em português ainda. Eu gostaria muito que alguém pegasse essa série de livros do Research AD Guide e traduzisse para o português. Então, editoras que estão aqui, ó, vale a pena esses livros aqui. E é isso, gente, e até a próxima resenha.